Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de world building, que é geoficção, que é basicamente como criar mundos fantásticos, seja mundo de espada e feitiçaria, seja mundo de horror, seja um mundo de ficção científica. Esse tema eu escolhi porque eu fiz uma votação em outra rede social sobre uma live que eu fiz e eu pedi para as pessoas sugerirem os temas e dois ficaram como os finalistas, por assim dizer, que foram cenas de ação e a criação de mundos fantásticos. Quem venceu, no fim das contas, foi a live de cenas de ação, que já vai virar um podcast, que eu vou postar aqui no canal também, tá? E em segundo lugar ficou esse do world building. Então eu separei esse tema, separei outros temas também que foram muito bons, que foram sugeridos, e vou também trazer essas temáticas aqui para o canal. Sempre que você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum pedido, comenta aqui, comenta em outras redes sociais, que estou sempre pegando esse feedback para trazer o conteúdo que é do interesse seu também, tá? Então, sobre criação de mundos fantásticos, eu já falei desse assunto aqui no canal, tá? Então, para não ficar repetindo, para não ficar mais do mesmo, eu falei o seguinte, então eu vou trazer 3 fundamentos que são universais para a criação de mundos fantásticos. Vou fazer um vídeo sobre esses 3 fundamentos. Os 3 são muito importantes. O primeiro um tanto óbvio, mas é importante ressaltar. O segundo acho que é o mais importante de todos, mas obviamente todos são muito importantes. Então confere até o final desse conteúdo e se você gostar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, começando. Na minha visão, o primeiro passo para você criar um mundo novo para a sua história, seja de qualquer gênero que for, é justamente pensar no seu gênero e subgênero. Então, basicamente, o gênero, eu falei no começo, né? Os principais, os mais comuns são a espada e a feitiçaria, o horror e a ficção científica. Mas o subgênero é justamente um tema mais específico. Então, se for, por exemplo, espada e feitiçaria, pode ser alta fantasia, pode ser fantasia sombria. Existe hoje em dia até fantasia histórica, né? Tem gente que pega fatos históricos e recria de um jeito fantástico. Pode ser fantasia urbana, por exemplo. Então, se for o horror, é um horror gótico, é um horror cósmico, é um horror psicológico também. Se for uma ficção científica, é mais uma distopia, é mais um cyberpunk, um steampunk, né? Ou é uma ópera espacial, etc, etc, etc. Eu acho que é interessante você definir qual é o principal gênero e subgênero, o que não quer dizer que você não possa misturar elementos, tá? Mas, sei lá, a não ser que você esteja criando algo muito novo, né? Tem, por exemplo, Tormenta, que é uma série de livros de RPG, quadrinho, etc., que eu falo bastante aqui no canal. Basicamente é fantasia medieval com horror cósmico. Eu diria que são os principais temas. Mas dentro de Tormenta, eles trazem também elementos de outros gêneros também, tá bom? Então mas para mim é bem nítido que como principal eles têm esses dois, tá? A fantasia medieval e o horror cósmico. Então pensa qual é o principal gênero e subgênero, tá? E se você for misturar, mas mantenha o foco, tá? Muitos autores querem fazer uma mistureba. Eu, Bernardo, faço também umas feijoadas, né, dentro do mundo. A Era do Abismo, né, que é fantasia sombria. Tem, por exemplo, um reino que é steampunk, ali no meio. Então, me Doce Liberdade tem um reino que é mais nipônico, com samurais e ninjas e shugenjas. Então, assim, eu me dou liberdade de trazer temáticas diferentes também. Mas para mim, eu tenho a fantasia sombria como o subgênero principal, tá? E trago também um pouquinho de horror psicológico no meio, etc. E horror cósmico também. Enfim, eu faço também feijoada, tá? Mas quando você bate o olho na Era do Abismo, você vê fantasia sombria. Quando você bate o olho no Tormenta, você vê o fantasia medieval com horror cósmico. Quando você bate o olho, enfim, quando você vê os livros do Eduardo Spohr, Anjos contra Demônios, tá? Quando você vê
o livro do Enéas Tavares, sabe? São steampunk, brasiliana e steampunk, né? Vai lançar agora o novo livro dele, o Partel Místico, pela Dark Side. Você vê que é steampunk brasileiro. Então, é importante que você, quando for escrever, tenha isso em mente, tá? Até para o seu leitor e leitora se mapear, se nortear. Ok, eu tenho uma ideia do que esse livro trata. Ajuda bastante. O segundo passo, que aí sim eu acho que é o que pega, é trazer realmente o conceito e o diferencial do seu cenário. Conceito diferencial é justamente o que torna o seu mundo singular, tá? Mundo de fantasia sombria tem vários, tá? Mundos de fantasia medieval tem uma penca também, tá? Quando você vê, mas você pode ver que os mundos mais famosos, eles têm ali um conceito, têm ali um diferencial. Por exemplo, os mundos de fantasia medieval mais famosos de hoje, pelo menos, né? Você vê que o Tolkien, Senhor dos Anéis, seria ali a fantasia medieval mais pura, né? Porque é basicamente o grande baluarte do gênero. Mas o George R. R. Martin, com Game of Thrones, trouxe uma fantasia medieval com intriga palaciana, tá? Então você vê que é um mundo com menos magia e com mais intriga política. E o Witcher, por outro lado, do Sapkowski, já traz um mundo também de fantasia medieval, um pouquinho mais tolkieniano, mas em que tem esses bruxos, que são caçadores de recompensa, são profissionais especializados em matar monstros. O Sapkowski ele explicou isso. Quando ele criou o Witcher, a ideia dele era essa. Se existe no nosso mundo profissionais que são especializados em funções, existe o sapateiro, existe o ferreiro, existe o fazendeiro, tá? No mundo com monstros, haveria também um profissional especialista em matar monstros. E foi dessa premissa que ele criou o Witcher. E, como eu falei também, no Tormenta tem a Tormenta, né? A Era do Abismo tem também, é um mundo em que o Abismo venceu a guerra contra o Paraíso. Então, percebe que todos esses mundos você consegue dar uma premissa, uma palhinha, que é muito resumida, tá longe de falar tudo que abrange esses mundos, mas você percebe que você consegue dar um resuminho, tá? Um pitch de elevador, por assim dizer, em uma frase. E aí que está o conceito e o diferencial. O que o seu mundo tem de único, tá? Muitos escritores começam justamente, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer a fantasia medieval do meu jeito, quero fazer o horror do meu jeito, quero fazer a ficção científica do meu jeito. Muitos autores têm esse ponto de partida que é sensacional, tá? Eu, quando comecei a escrever A Era do Abismo, quando eu comecei a escrever um livro, eu já tinha um mundo em mente, mas os primeiros contos que eu escrevi com os mesmos personagens do mundo, sabe? Eles já não tinham um mundo definido. Falava tipo de deuses, coisa que eu não falo mais no livro. Não uso o termo deus e deuses nos livros, por exemplo, sabe? Então eu comecei a escrever realmente sem saber que mundo era esse, tá? Mas quando eu decidi fazer um livro, escrever o livro como um todo, eu falei, não, preciso ter em mente que mundo é esse que eu tô criando. Senão vai ficar só um mundo sem cara, sem expressão, sabe? Um mundo sem um diferencial. Então, isso faz toda a diferença. Então, pensa qual é o conceito e qual é o diferencial do seu mundo. Qual é a temática principal que você quer trabalhar, tá? Eu sinto, por exemplo, no Dragon Age, que é um caso de jogo, também tem livro publicado, a Jambô traduziu um dos livros aqui no Brasil. O primeiro Dragon Age, eu senti que a temática era os Grey Order, né? Esse mundo que está enfrentando a Blight e tinha esses monstros, né? O terceiro jogo voltou com a temática dos Darkspawn, só que de uma outra forma, né? Mas eu percebi isso, é um mundo de fantasia sombria em que o maior diferencial os dragões voltaram, né? Os dragões estavam quase em extinção, mas agora eles ressurgiram de uma hora para outra. E o que isso significa para esse mundo? Então, é basicamente fantasia sombria com foco em dragões, o que eu diria que é esse conceito, esse diferencial, tá? Pensa nisso, qual é o conceito diferencial do seu mundo, o que está presente no dia a dia dentro do seu mundo, mas que torna ele realmente singular. Pensa no conceito diferencial. Por fim, o que eu acho também é muito importante é você escrever sobre o cenário, não só escrever
a história em si, mas fazer assim, o seu livro sobre o cenário, tá? O seu jornal, o seu guia de mundo próprio, tá? Até existe isso publicado, mas acho que não precisa pensar em publicação, não precisa pensar em um texto a ser publicado depois, é realmente um guia seu, tá? Mas você escrever sobre o cenário antes de escrever e depois de escrever a história em si. Antes, durante e depois, tá? Então, rascunha uma folha, pega um papel, pega um caderno, abre o Word, eu uso o Google Docs para escrever, tá? Abre uma folha e descreve o seu cenário, tá? Em uma página, pelo menos. Quando eu botei e escrevi sobre a Era do Abismo, o primeiro texto no rascunho ficou com 80 páginas, tá? Desculpa, eu viajei. Ficou com 8 páginas. Hoje está com as 50 e está crescendo, está expandindo também, tá? Então, comecei com 8, eu já tinha boa parte do livro escrito já, então peguei muita informação do que tinha no livro e compilei nesse texto sobre o cenário, deu 8 páginas. Mas acho que é o mínimo, tá? Escreve uma página sobre o seu mundo e conforme você for escrevendo, você vai atualizando esse texto sobre o seu mundo, tá? E depois que você terminar de escrever o seu livro, dá aquela revisada para você ver se está tudo em harmonia, tá? E anotar, de repente você pode até mesmo anotar, olha, o mundo começou assim, mas ele, no final do livro, estava diferente, né? Um rei mudou, de repente, uma princesa virou rainha, algum tipo de criatura que estava extinta ressurgiu, sabe? Tudo bem, essas mudanças são inevitáveis. Então, você pode decidir como que você vai escrever isso. Você vai escrever sobre o cenário antes das mudanças, já com as mudanças, ou se você anota até mesmo as mudanças nesse texto sobre o cenário. Então, acho que é muito importante isso. Escreva um guia de cenário, um guia de mundo seu. Se você quiser compilar ele de forma a ser publicado, também é interessante. Particularmente na Era do Abismo, um comentário que eu recebi muito positivo é que no final do livro tinha um códex que era compilando as informações sobre o mundo, e muita gente gostou de ter esse códex no final, que sinceramente não foi uma ideia original, tá? Acho que eu apresentei de forma interessante, mas eu pensei nisso. Quais são os livros que explicam o seu mundo de forma interessante para eu me inspirar para fazer o meu? Então eu peguei ali o que eu achava interessante entre os livros e usei também na Era do Abismo. Principalmente os apêndices do Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, Guerra dos Tronos, que fala sobre as casas nobres de Westeros, e também sobre o Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. Também tem a explicação muito interessante sobre o universo do Spohr no final de cada livro. Então essas foram as minhas inspirações. Só que eu acho que apêndice é um nome feio pra caramba, então eu botei Codex. Eu fiquei em dúvida que nome eu daria, né? Index, apêndice, né? Códice. E eu peguei do latim. Falei, ok, Codex é a versão do latim, então fica bonito, mantém ali a língua latina, beleza, né? Eu usei Codex, achei que ficou um nome sinceramente mais apresentável, mais interessante pro leitor. Então eu recebi esse elogio, mas quando eu escrevi, eu não escrevi pensando, isso aqui vai entrar no livro, isso aqui vai ser publicado. Eu só escrevi pra mim, né? Quando eu escrevi o livro, eu falei, posso pegar aqui umas informações e botar no livro, vai ficar bom também. E foi assim que eu fiz, tá? Então, enfim. Mas você pode aproveitar esse texto sim para ser publicado, tá? Depende da forma como você quer publicar ele. Eu recomendo um apêndice, um códex no final do seu livro, mas aí é com você, tá? Mas para você escrever, é importante ter isso também registrado, tá bom? Então, esses 3 pontos eu acho que são assim, as principais ferramentas que você precisa usar para criar o seu mundo. Gênero e subgênero, conceito e diferencial, e escrever um guia do cenário antes, durante e depois de escrever a sua história. Pega isso e aplica isso na sua rotina de escrita, tá? Comece a escrever esse guia do mundo, botando em primeiro lugar gênero, subgênero, conceito diferencial, tá? Começa por aí e a partir daí registra
as suas ideias para o seu mundo. Adiciona isso no seu... enquanto você escreve, que isso vai te ajudar a criar um mundo realmente singular, realmente diferente de todos os outros, e realmente um mundo que os leitores vão querer entrar, tá bom? Então, por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.